Está no ar o seu Bola na Rede. A gente chega para falar de muito assunto. Atlético, Cruzeiro, futebol tem tanta coisa. No Galo tem atualização no DM, jogador perto de retornar a jogar, enquanto o outro, infelizmente, você sabe quem que é o outro? Arana! Ele tem a lesão confirmada no Cruzeiro. Também tem uma boa notícia, porque no Atlético tem a volta de um, no Cruzeiro também tem a volta de outro que pode retornar de lesão. Tem promessa do Sub-17 sendo integrado ao grupo profissional e a escalação de um árbitro polêmico para o jogo contra o Bahia pelo lado do Cruzeiro. Hoje temos Brasileirão, jogo único, mas que vale a liderança provisória do campeonato. É o Vascão que está na fita. Vamos falar também do adversário do Atlético de amanhã, que demitiu o técnico. E quem pode pintar? Quem pode pintar? O velho Sampa no Santos. Continue ligado no Bola na Rede, que vamos falar de tudo isso e muito mais. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participe, sua participação é muito importante, mandando aquela mensagem para o nosso WhatsApp, 319-9680-2910. São duas camisas que vão ser sorteadas amanhã. Ganhamos mais uma para esquentar essa semana. E eu vou começar falando o seguinte, é hora do torcedor também entender que não dá para contratar. Vai ter que ir até esse momento com o que tem. A janela fechou dia 11, só abre dia 2 de junho. Então, nesse momento, qual que é a solução? É pegar a base, aproveitar a base, girar o elenco. Depois, lá no meio do ano, você vê quais as alternativas. Isso serve tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. Cruzeiro que às vezes ainda carece de atacante, solução, jogando pelas beiradas. O Atlético, esse primeiro volante, ainda mais nesse momento, ser um Alan Franco. Então, contratações são necessárias, mas é preciso agora apoiar o Atlético, o Cruzeiro e o América, porque não adianta, não tem mais contratação. Mas, para você ter um baita programa, eu contratei os melhores, um trio de respeito. Aqui eu vou começar com ele, Antônio Elvésio, o homem que deixa o cabelo de todo mundo bonito. Seja bem-vindo. Ô Júnior, boa tarde para você, boa tarde a nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui, principalmente falando de futebol, que é uma coisa maravilhosa. Tamo junto. E aqui, o irmão mais novo de Beto Guerra. Ele é 15 anos mais novo que o Beto. É o irmão caçula de Beto Guerra, da Web Rádio Galo, que é uma potência. Essa todo atleticano tem que seguir, tem que acompanhar a transmissão de jogo e tudo mais. Ele, o velho do Rio, do Pantanal. Você lembra daquele personagem? Ele está aqui. Eduardo Guerra. Bom e bonito, né? 15 anos mais novo ou mais. Júnior, vamos falar do Galo aí, do Cruzeiro, futebol de Minas, né? É o que você falou, não tem jeito de correr mais para contratar, agora é ir com o que tem e também revelar da base, ver se a gente pode fazer uma parte boa desse início de campeonato para não comprometer muito e quando as contratações chegarem, subir rumo ao título, né? Gente, esse homem fala bem demais e também muito competente ao lado dele. Ele que chegou a peso de ouro, Emerson Jorge, produtor de conteúdo. Ele está disparando conteúdo para o Brasil inteiro. Seja bem-vindo aí, seu produtor de conteúdo. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Beto, Elvésio, Júnior. Mais uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Vamos falar das notícias de ontem, de hoje, de amanhã. E principalmente as de amanhã, porque aqui nós vamos trabalhar com futurologia. Eles estão querendo aqui até contratar um vidente. Vamos começar falando do Cruzeiro, que na manhã de ontem teve uma boa notícia nos treinamentos. O atacante Roan Denero voltou a treinar de forma integral na Toca da Raposa 2. O atacante está cada vez mais perto de poder ser relacionado após 8 meses com lesão no joelho. É uma boa opção, fica aí a pergunta. Você pode mandar no WhatsApp se você acredita no dinheiro. A gente vai encontrar, viu, Emerson? Um dinheiro, por tudo que tem sido falado, mais forte, ou seja, aliás, é um trabalho que o Cruzeiro fez com alguns jogadores, mais força, mais compleição física, ainda assim é um jogador querido, só que um detalhe, para mim ele tem um futebol que dá opção para jogo aéreo, ali que é a grande virtude dele, ali é onde ele sobra.
nem sempre no chão ele resolve, mas na bola aérea ele é o cara. Eu gosto muito do Dineno, sabe? É um jogador que, inclusive, faz falta, né? Dos principais elencos do Brasil, né? Um jogador centralizado, que acha espaço no meio dos zagueiros, principalmente a jogada aérea, né? O Cruzeiro não tem hoje esse atacante e o principal de tudo, né? É um time que jogue para o estilo de jogo do Dineno. Então, o Dineno é um grande reforço, uma grande volta para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa também, né, se adaptar para a bola chegar nele, que ele tem qualidade para fazer. Eu ia falar do Palmeiras do Abel, que esses dias em entrevista ele falou da importância do jogo aéreo, do jogo da bola que está ali perto da intermediária, perto da grande área, que é a alçada, que é 80 e poucos %. Esses lances são responsáveis pelos gols hoje em dia. O Arthur está até lembrando aqui do Vasco também, que explora bastante esse jogo aéreo. E aí eu pergunto para você, que foi um artilheiro nato, subia lá no 13º andar, é você mesmo, Eduardo Guerra. Se o Jardel tivesse hoje aqui, quem se lembra do Jardel no Grêmio, gol de cabeça ele fazia, era aos milhares. Tem um cara para determinado tipo de jogo, com essa virtude, essa característica, mesmo que em outros jogos ele não seja a melhor opção, mas para um jogo aéreo, para uma defesa muito fechada, é importante. Cara, isso é muito importante. O Verratti, né, que você viu, outro dia fez um gol quase de fora da área de cabeça, voltando, cabeceou e fez o gol. O Atlético não tem esse jogador. Nem na base a gente tem esse jogador. Então o Atlético está sofrendo muito, muitas bolas na área, cruzadas. Até o Cuca falou na coletiva, depois do jogo contra o Vitória, o escanteio é muito importante, mas para fazer um gol de escanteio tem que ter aquele matador dentro da área. Então, assim, o Atlético vai sofrer um pouco porque o João Marcelo é um centroavante de velocidade e não é esse homem alto de cabeça. O Atlético está sentindo muita falta desse jogador. Agora eu vou ouvir a voz da experiência. Diga uma coisa, seu Alvécio, Dineno fez muita falta? Bastante. Porém, precisa de 2 laterais, já que não existe o ponta mais, que saibam chegar na frente, fazer o lançamento, porque isso me lembra, Sérgio Araújo de um lado, pela direita, Edivaldo na esquerda e o Nunes centroavante. Como saía gol bonito naquela época? E o Cruzeiro com o Dineno, ele tem uma vantagem, além de ele saber cabecear muito bem, ele marca de perto, ele acredita que o Beck pode errar. Então essa pressão pode fazer diferença e ajudar o Cruzeiro nas vitórias, viu, Júnior? Bacana, que ele volte, que ele tenha todo o sucesso. Eu vou te falar, você passar 8 meses para um jogador, para a gente já é difícil, para um jogador então é eternidade. E como falamos semana passada, o lateral esquerdo Marlon foi emprestado para o Grêmio e ontem, em entrevista coletiva de apresentação, ele agradeceu ao presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, pela forma que lidou com a negociação e ainda revelou que teve uma conversa, elogiou muito, hein, o técnico Léo Jardim, antes de deixar o Cruzeiro. Vamos escutar o que o Marlon disse? Roda. Gostaria de agradecer ao presidente Pedro Lourenço, lá do Cruzeiro, que ele soube analisar muito bem a situação, porque desde dezembro do ano passado a gente tinha conversado e ele tinha dito que de momento ele não ia me liberar porque estava tendo a montagem do elenco do Cruzeiro e eu tinha manifestado para ele o interesse e o carinho que eu tinha pelo Grêmio, mas segui sendo profissional no Cruzeiro, segui fazendo meu trabalho, respeitando também as decisões do treinador. Vocês todos acompanham, eu comecei a temporada um pouco fora também, não joguei alguns jogos, mas estava trabalhando, respeitando as decisões. E no último dia, quando eu tive a oportunidade de vir, os meus representantes conversaram com o Grêmio e conversaram com o clube, já sabendo do meu desejo, e foi muito rápido até porque o presidente perguntou, e o Alexandre Matos também, se eu queria vir para cá, e eu disse para ele que era meu sonho, era meu desejo, que era uma coisa muito boa para mim também. Acho que uma mudança para mim era válida, para conseguir desempenhar meu futebol, para conseguir recuperar também algumas coisas que eu precisava. O professor Léo Jardim me ajudou bastante nesse período, até porque ele não se preocupava só com o time em si, ele se preocupava muito com o jogador e melhorar a performance dele. Então, me passou muitas coisas que eu posso levar para minha carreira. É um cara que eu agradeço muito, até porque ele queria minha permanência em Minas e eu disse para ele os motivos que me faziam sair do clube naquele momento. A oportunidade que eu estava tendo de vir para o Grêmio, a realização de um sonho também, e eu agradeço muito a ele. Tem algumas coisas, viu, Emerson, que são da seguinte forma: fogo morra acima, água morra abaixo, carreta no anel e jogador quando quer ir embora. Não é bem isso não, mas tudo bem. Não tem jeito. Jogador quando coloca na cabeça que quer ir embora, não segura, mas achei que ele foi muito respeitoso com o Cruzeiro. Acho até que pode ter ainda mais negócio que o Cruzeiro venha realizar. De repente, o William pode pintar em alguma coisa aí. E até mais peças.
Mas o Marlon, ele teve um bom ano passado. E depois, para mim, foi uma decepção de um cara, para mim, de um enorme potencial. O Marlon é um daqueles que caíram o rendimento de uma forma drástica, né? Acho que até ali o meio do ano passado, talvez, ainda entregava algo e depois simplesmente não entregou, né? E forçou bastante a saída, né? A verdade é essa, ele foi muito, né, educado, foi muito certinho nas suas falas lá na apresentação no Grêmio, mas a verdade é que ele forçou a saída, forçou a barra e chegou um momento que já estava insustentável, né? E aí ele acabou sendo emprestado. Eu acho que ele não vai fazer falta aqui, não. E ele está lembrando o Arthur, a gente acompanhou a entrevista, um ponto importante. Ele falou, eu verso o Lourenço, porque a pergunta que eu vou te fazer é essa agora, você tomou o lugar do Pedro Lourenço. Ele disse que tinha esse sonho, gostava muito do Grêmio, queria estar lá e tal. Mas você, como dirigente, teria negociado, tinha que liberar, e sei que o Cruzeiro não fez a melhor opção, porque antes teve alternativa envolvendo até outro jogador e acabou protelando, tentando segurar, não deu certo. Eu acho que talvez faltou visão aos dirigentes do Cruzeiro de entender, negocia, porque tem hora que você ficar com um cara assim, você até atrapalha o resto. A realidade é o seguinte, o Marlon ele foi para onde ele queria, no momento que ele... Aliás, não foi no momento que ele quis, porque era para ter ido antes. O Cruzeiro ia fazer uma negociação com o Bragantino, ele não aceitou ir, preferiu ficar aqui, e aqui ele foi fazendo aquele futebolzinho mentiroso dele, porque a gente olha, fala do Dineno aí, ele fez muitas jogadas bacanas que ajudou o Dineno a ser artilheiro na época. Só que tanto o Willian quanto o Marlon pararam de jogar futebol. O Marlon, quando ele teve o aumento salarial, o Willian, quando foi para a seleção brasileira, mesma coisa o Matheus Pereira. São 3 jogadores que, se perguntar para 10 torcedores se querem que eles continuem no Cruzeiro, 11 fala que não, amigo. Ô, gente, esse Silvestre é cheio de malemolência, que beleza, hein? E agora vai vir para você uma, não você acha que você vai sair ileso disso, não? Com a saída do Marlon, o Cruzeiro ficou com a opção na lateral esquerda de Kaique e Vidalba. Vidalba, para mim, ele não dá muito nessa função, a não ser em alguma necessidade. Porém, o argentino também joga como zagueiro. O técnico Leonardo Jardim optou por promover do sub-20 o jovem Cauã Prates, de 16 anos, visto como uma promessa na base celeste. Inclusive, foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira e começou a treinar com o elenco no dia de hoje e pode até ser relacionado para a partida contra o Bahia na quinta. Tá faltando coragem mesmo aos nossos técnicos, e eu falo nosso aqui, ele mesmo sendo português, mas é de modo geral. A gente só vê isso às vezes no Fluminense, no Santos, no Palmeiras, às vezes no Flamengo, no resto. Os caras têm a oportunidade, batendo a porta e não põem, não exploram a base como deveria. Falta coragem, Eduardo, para fazer isso que está sendo feito agora? Eu acho que isso é tradicional no futebol mineiro. Eles sempre esperam demais para lançar o jogador. Eu falo que o Atlético deixa apodrecer na base, que não lança de jeito nenhum. O Palmeiras coloca com 15 anos, 16 anos, 17 anos, o Santos coloca, São Paulo coloca. Por que o futebol mineiro não tem quer preservar o jogador tanto, até perder o tempo, o time dele virar um jogador de sucesso? Então o Atlético também tem que seguir esse exemplo. O Cruzeiro agora, o Marlon quis ir embora, vida que segue, Deus ilumine ele para lá. E esse menino de 16 anos pode dar ganho técnico e ganho financeiro. É o que o clube precisa. E o clube tem que acreditar nos meninos, acreditar nesse trabalho que vem sendo feito e lançar. Porque dá certo, Júnior, isso dá certo. E parar de lançar na hora errada, né? Segurar demais, né? Esse é o grande problema, porque os caras esperam um momento crítico do clube para poder colocar o garoto. Aí queima o cara, pô. Verdade. Olha, a CBF anunciou o árbitro da partida entre Cruzeiro e Bahia nessa quinta. Ele será... Ele que não é nada polêmico, ele não erra, é humilde demais. Nossa. Flávio Rodrigues Souza, o grande problema é que ano passado o Flávio também apitou um Cruzeiro e Bahia no Mineirão e ele anulou um gol do Cruzeiro. Bastante polêmico, viu? Que gerou inclusive uma reclamação do Cruzeiro com a CBF. A gente vai para o intervalo, mas eu quero te fazer um pedido, Eduardo Guerra. Fala para sua mãe me convidar, porque é o melhor estrogonofe que eu já comi na minha vida. Eu estou com saudade de visitar sua mãe, visitar seu pai, aquela resenha, aquele estrogonofe. Gente, o dia que eu fui lá, eu fiz um prato desse tamanho. É o melhor estrogonofe do mundo. Um beijo, dona Rosinha, valeu demais. Torcedor do Cruzeiro gostou de saber que dinheiro está na área, está de volta? Mande um WhatsApp, 31996 80 29 10. O intervalo é cheio de malemolência. Daqui a pouco a gente está de volta.
Esse estrogonofe deu o que falar. O Emerson falou, eu comi um estrogonofe hoje só para fazer raiva na Cris, que já está aqui de boca aguada. E foi a Cris que fez, tá? Gente, a minha eu vou te esposa. falar. Eu nunca vi tanta Cris na minha vida. Aqui na TV, eu vou te falar, tem umas 53 Cris, é uma coisa impressionante. Tem Cris de tudo quanto é jeito. E olha só, quinta-feira vai ter o sorteio aqui da By Formenta, em fábrica em Divinópolis. Camisas maravilhosas, top, fabricação própria, By Formen, vai lá no Instagram, By Formen Varejo, eles vendem varejo, vendem atacado, do jeito que você quiser, e você vai ficar bonito. E aqui, o Elverso, que também não é bobo nem nada, olha só que presente que ele mandou, muito legal, da rádio dele, SCA, linda blusa, tá aqui. Ela não vai passada não, viu? Tá um pouco amarrotada, mas vai assim mesmo. Ela tá bacana, tá bonita, tá legal. Eu acho que ele falou que isso aqui é M, mas não é nunca. Isso aqui é o tamanho GGG. E linda. Aqui tá na etiqueta M e ele temou comigo. É M, não é não. Tá? Vamos ver aqui as participações, as mensagens do WhatsApp aqui na tela. O Arley, boa tarde, galera. O Júnior de bancada de gênios. Não faz isso não, que o povo vai ficar... impossível. Comentem algo sobre o CR7. Cristiano Ronaldo, ano passado, foi o jogador que mais marcou gols no planeta em 2024 e já está indo pelo mesmo caminho. Ele tem que ser estudado pela NASA, viu? Que Deus abençoe nossa semana. Um abraço a todos. Sou eu de novo, Arley do Nacional. Valeu demais. Eu acho o seguinte, não sei o que vocês pensam, ele é um cara perfeccionista, é exemplo do Hulk. Ele dedica, ele treina. Então isso que torna ele tão vitorioso. Ele tem as virtudes dele, mas ele se torna uma máquina, e volta a falar, o Hulk faz isso também, hoje nas férias, como é profissional. Né? Sim, então se você não se dedicar, nada flui na sua vida. Está aqui o Júlio, boa tarde, Júnior, gostaria de ganhar as camisas. Ô Júlio, você não é bobo nem nada, você quer as camisas, você quer as duas, né? Você é espertinho, hein? Tá Rodrigues, boa tarde, que programa bacana, eu quero ganhar a camisa, abraço para vocês. Rodrigues, boa sorte, brigadão, valeu demais. Tem mais? Não, daqui a pouquinho. Chegou agora a vez do Galo, que vive um drama no elenco devido a lesões musculares. O clube anunciou que o lateral esquerdo Guilherme Arana teve lesão muscular no posterior da coxa direita, detectada após realização de exame de imagem. O clube não divulgou a gravidade, nem o tipo de lesão, nem quanto tempo ele fica de fora. Eduardo Guerra. Para mim, Arana está entre os melhores do Brasil. Teve um momentinho que ele não jogou tão bem, teve um momentinho de baixa. Ainda assim, e quando tem o Rubens, ele cresce. Então, ele tendo um cara que trabalha ali com ele, um secretário, para mim ele é mortal, é certeiro, faz o facão, faz o cruzamento, bate a gol, vai fazer muita falta. Com certeza. O Arana é lateral de seleção brasileira, né? Não precisa falar mais nada. Raçudo, faz muito gol. Mas hoje, na lateral esquerda do Galo, graças a Deus, a gente está bem servido. Tem o Caio Paulista, que joga muito bem, muito ok. O Rubens pode fazer essa função de lateral esquerda. E o Júnior Alonso pode jogar na lateral esquerda. E o zagueiro que veio do Bahia, esqueci o nome, Vitor Hugo, o Hugo, né? Vitor Hugo, pode jogar de zagueiro. Então a gente tem 3 opções, graças a Deus, nessa lateral esquerda. A gente está bem servido, mas o Arana sempre vai fazer falta. Para você também, Emerson, o Arana é um cara que, por tudo que ele representa, faz falta, inclusive, um detalhe, tá? O Elverso também depois vai estar falando. O Arana, ele personifica um pouco desse espírito atleticano, né? Nossa, ele é um com cara certeza. que ele tem uma empatia com o torcedor. Então, acho que faz falta pelo aspecto motivacional, do símbolo que ele é e a bola. Um cara que tem a cara do Atlético, né? E o estilo de jogo também, né? Se identifica muito com o torcedor atleticano e ele vai fazer muita falta. Porque para apoiar e para defender como ele faz, são poucos no Brasil, né? O Beto falou que o Atlético tem boas opções de reposição, mas o Arana é um cara que ele é indiscutivelmente um dos melhores do Brasil hoje, mesmo numa fase não tão boa, né? E agora o Atlético consertando mais seu estilo de jogo, tendo um jogo mais certo, né, dentro de campo, faltando só acertar lá na frente, né? As finalizações. O Arana, eu acho que vai fazer falta, sim, para esse grupo. Eu vou rolar para você outra coisa. Futebol é muito momento e tem um cara que acho que às vezes ele até se excede um pouco, mas para mim hoje ele também é um símbolo disso. Você pega Hulk, pega ele, é um cara importante, ele também exerce um papel ali de liderança muito grande e além de tudo, o Eduardo Guerra me falou que é dos mais bonitos do elenco. Eu estou falando de Lianco.
Lianco volta, que ele ficou suspenso. 12 mais não. 12 mais. Não, peraí. Ou mais. Não. Passou o Igor Rabelo. Passou Igor Rabelo? Não, não tô acreditando. O Beto falou que é Igor Rabelo. Passou o Igor Rabelo. Acabou. Passou? Acabou. A gente está discutindo... Não, peraí, não. Quem que é o mais bonito, Igor Rabelo ou Lianco? Ô, bicho, esse negócio de olhar o homem bonito não existe pra mim, rapaz. Cada um com suas Eu preferências. trabalho com o processo para fazer o homem ficar mais bonito. A gente Então, você trabalha tem que com transplante capilar. Então, Não, então você tem que muda a falar qual que história. tem o cabelo mais bonito. Agora eu quero ver. Você é um Aí, especialista. se é para analisar os dois, é o Igor Rabelo. Tem um cabelo bacana. O cara, Quem que é que tem o cabelo mais bonito? o Igor Rabelo. A gente analisa, porque, cara... Eu vou fazer corte disso. Eu vou fazer corte disso. Nesses 32 anos que eu trabalho com a área da cirurgia do transplante capilar, a gente só olha para a cabeça das pessoas, se o cara é careca ou se o cara é cabeludo. Aí o cara fala assim, eu tenho cabelo ruim. Não, cabelo ruim é o que você não tem, amigo. Se não tem, eu resolvo. Tá? Aí tá o negócio. Saiu bem. Agora que você falou sobre tudo isso, e aí, tem o Lianco de volta. Ô, Lianco, você perdeu, viu? Você falou de jogadores que vestem a camisa do Atlético, que representa o torcedor. Lianco, Hulk, Guilherme Arana, são os caras que realmente o Atlético tem hoje, que representa muito bem. Agora eu vou falar um negocinho que todo mundo está falando de lateral, joga isso aqui e tal. O Atlético, desde que o Otávio saiu, o Atlético não conseguiu mais repor esse meio de campo. Era o cara que jogava o feijão com arroz na defesa, cobria o lateral da direita, cobria o lateral da esquerda e armava a jogada. Tanto que o gol que deu o título ao Atlético Mineiro contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro foi um lançamento fantástico do Otávio para o lateral direito que fez o gol de cabeça, não me lembro mais. Saravia. Então, cara, a gente tem, quando vai olhar, falar de determinado jogador, nós temos que olhar do time. Porque fazer um time com 11 caras que interagem um com o outro para fazer o time jogar bola, é difícil fazer isso hoje. E a gente está vendo, o Cuca está tendo a dificuldade de montar esse time para concluir as jogadas em gol. Como a gente viu o Cruzeiro, como vê o América, está um negócio complicado. E eu vou perguntar a opinião do especialista, Eduardo Guerra. Nesse momento, assim, essa questão, muita finalização, gols perdidos. Eu falo especialista porque você é um cara que respira o Atlético integralmente. Você vive, acompanha, sabe tudo. Você, o Beto, por tudo que vocês fazem, as lives e tudo mais. Preocupa essas finalizações erradas? Ou isso tudo... Erradas não, porque os goleiros também tiveram mérito. Sim. Ou daqui a pouco isso aí vai deslanchar e vai voltar à normalidade? Ô, Júnior, preocupa e preocupa muito. Foi até minha pergunta para o Cuca na coletiva depois do jogo contra o Vitória. E eu acho que essa ansiedade vai criando um certo tipo de problema que o Atlético começou a finalizar menos. Ele finalizou muito contra o Grêmio, muito contra o São Paulo e contra o Vitória já caiu um pouco. Eu acho que a ansiedade começa a prejudicar até a formação das jogadas. A bola tem que entrar mais, tem que fluir mais esses gols, tem que vir com mais naturalidade. O time está jogando bem, está correndo, não falta raça, estão criando as oportunidades, mas a bola teme não entrar. O Cuca falou que foram 81 chances de gol em 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Cara, é muita chance para não fazer. Fizemos 1 contra o Grêmio e 2 do Vitória. 3 gols. Então é muito pouco aproveitamento. Mas eu estou confiante. Eu prefiro que o time esteja jogando bem e a bola não temando e não entrar, que quando ela entrar, as coisas vão fluir. Eu penso da mesma forma. Aí você tem para onde correr, porque você está vendo. O time está conseguindo chegar. Tem equipe que não consegue chegar. Tem que jogar só nos contragolpes. Olha, gente, aí, ó. Quem falou que ele não ia aparecer? Se por um lado o Cuca não terá Arana, o técnico está perto de ter o retorno do zagueiro Igor Rabelo. Igor iniciou a transição do departamento médico para o campo nesta segunda. O atleta fez trabalhos físicos e com bola no gramado separado do restante do grupo. Ele se recupera de um edema na coxa direita. Gente, não tem foto do homem, não? Mas tem que ter, ué. Tinha que ter foto aqui, ó. Eu não vou nem te colocar em mais situação, não, viu? Você tá livre disso, eu não vou falar mais nada. Ô, Arthur, você não põe a foto do homem aí, ué? Você Júnior, o irmão dele, o Beto, outro dia tá aqui. Não, disputa de beleza entre voltou o no Igor Rabelo. o Lian. Falei, meu Deus, é concurso de beleza esse negócio. Não, ele aqui, voltou no rapaz. Rabelo, o Beto nem questionou. Sabe por quê, Julião? Hoje a mulherada participa demais no chat dos programas. Cara, é uma participação hoje, assim, altíssima. E elas brincam, né? O Igor Rabelo, não tira o Igor Rabelo, não vende o Igor Rabelo. Então a gente entra nessa brincadeira. Claro. Quem é mais bonito? Tem Rabelo, Cara, Lianco. e um detalhe, né? É uma família bonita, né? Você vê Lianco? Não, você vê lá o Igor, a esposa dele, tá filho. doido. Cara, é um pessoal que parece que o DNA ajudou eles ali também, né? Porque, Coisa boa, traz coisa boa, rapaz. Mas é mais O ou rei menos por aí corta mesmo. uma... É mais ou menos por aí, Ó, cara. esses dias você tá falando, eu acho que a gente tem que levar isso numa boa assim, isso não diminui ninguém, não Não. afeta com nada.
Estava no jornal ainda, a Nikele me perguntou, a gente no Rede Notícia, infelizmente o Val Kilmer, grande ator que se foi, e aí eu falei, era bonito, Nikele? Aí ela falou, era e tal, eu falei, quem que você prefere, Tom Cruise ou Val Kilmer? Ela falou, eu respondo, quem eu acho, eu não lembro quem que ela falou, e você? Falei, Tom Cruise, claro. Tom Cruise é bonitão demais, velho. E o Jonilson? Era bonito, hein? Esse eu vou te falar. E ó, o Atlético anunciou uma medida para captação de 60 milhões de reais para reperfilamento de dívidas. Os recursos foram captados por meio de um procedimento chamado emissão de debêntures. Basicamente, a emissão de debêntures se resume a vender títulos da dívida a um credor para depois pagá-lo de volta com juros. Na prática, o credor empresta dinheiro para quem emite o debênture para depois lucrar com juros. Em entrevista ao jornal Tempo, o diretor financeiro do Atlético, Thiago Maia, esclareceu que o procedimento foi feito para pagar empréstimos bancários que estão vencendo, trocando-os por uma nova dívida no mesmo valor. Tem que fazer isso mesmo. Você que é empresário, é uma boa sacada, uma boa alternativa, Alberto? Amigo, se você deitar e acordar pensando em dívida todo dia, você não vai andar para frente. Então arruma um sócio lá, um parceiro que possa injetar dinheiro na hora, que pelo menos você fala, opa, a conta está paga, aí você tem cabeça para poder fazer vir retorno. E esse é o clube de futebol, é a empresa, é a nossa vida pessoal. Nós temos um problema muito sério no Brasil, falta de educação financeira. É preciso ensinar, antes de tudo, como gastar e a qualidade desse gasto. Porque não importa quanto você ganha, amigos, mas se você gastar com qualidade, você vai ter sucesso em tudo na sua vida. Só fala muito importante, eu gostaria muito que o governo colocasse educação financeira nas escolas, porque a gente às vezes se depara com disciplinas que não são tão práticas e tão úteis, mas educação financeira tinha que estar desde o início para o menininho e para a menininha, eles aprenderem sobre isso. Eduardo, é uma alternativa? É um caminho? Você acredita que o Galo vai ter sucesso aí nessa negociação de dívidas? Você falou bonito demais e concordo com tudo que você falou. Agora vou usar o jargão do povo. Está empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga essa dívida aí, que, na minha opinião, devia ter sido paga por eles quando fizeram o aporte. Errado, coloca né? o dinheiro. Ou então fizessem a recuperação judicial, que não fizeram porque os credores maiores eram eles mesmos. Então agora estão empurrando com a barriga. É o que ele falou. Dá para respirar, trabalhar mais tranquilo, jogar para frente, depois vemos o que fazer. Cara, beleza, tranquilo, não vai mudar em nada a vida do Galo, na verdade. Sim. Eduardo, um detalhe aí que a gente vê, que o Atlético, quando fez essas dívidas, ele contou que seria campeão da Libertadores, seria campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, e no momento que não ganhou isso, você assumiu compromissos. E como não ganhou, amigo, aí veio a dívida. Ela estourou e agora não vendeu os jogadores, porque muitas vezes, você fazendo boas vendas, você coloca o seu caixa em dia. Isso, não, infelizmente, não aconteceu, por isso, como diz o Eduardo, o pessoal está empurrando com a barriga. Gente, dinheiro, problema financeiro é sério. E Emerson, o Arthur até me lembrou aqui que o diretor também disse o seguinte, que só está trocando a dívida, talvez por uma situação de valores que minimize um pouco isso, porque assim, quando a gente olha, vê algumas informações, tenta estudar um pouquinho, que o Atlético pagou de juros, aí não só o Atlético, isso aí é de modo geral. Os caras empurram, não se preocupam, e quando vai olhar vai estar uma dívida desse tamanho. E juro é um dinheiro que você rasga. E para quem está recebendo, é uma maravilha, né? Esses juros, né? O Atlético, eu acho que é a mesma coisa que o Beto falou, a gente precisa sempre voltar aqui no comentário dele, empurrar com a barriga, mas é uma forma também de tirar o foco, né? Um pouco dessa... de só de falar de dívida e tudo. Exatamente. E focar mais no futebol. Né? E eu quero saber de você, você vai participar dessa negociação com o Atlético, você vai pegar esses debêntures aí, você vai ajudar o clube nessa, não vai? Igor Rabelo, uma boa, tá voltando. Quem é mais bonito, Igor ou Lianco? Arana vai fazer falta? Fala o que você quiser, mande o WhatsApp pra gente, 31996802910. Vamos matar, você não falou, Emerson, pra gente resolver a coisa, pra ir pro intervalo, que o Arthur já tá me chamando aqui, mas a sua opinião é importantíssima. Lianco ou Rabelo? Não, vamos lá. Vou de Rabelo. Gente, Rabelo tá levando. Tá bem, viu, Rabelo? Intervalo é rapidinho. Ainda vou deixar o Arthur de cabelo branco, hein? Voltamos com Bola na Rede. Espero que você se torne nosso sócio cativo.
Só lembrando, hein, aqui na TV Horizonte, de segunda a sexta, de 13h até as 2h, com sempre uma bancada especial, convidados com muito conteúdo, informação, opiniões sobre a beleza dos jogadores. A gente tem só aqui, em outro lugar você não vai saber quem é o jogador mais bonito. Depois nós vamos fazer qual é o mais bonito do Cruzeiro, porque vocês só estão falando o mais bonito do Atlético. E você, quem é o mais bonito? Mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp para que a gente possa interagir com você. Vamos lá, rola aqui na tela. O Marco, boa tarde, bancada do Bola na Rede. A categoria de base do Galo é a pior de todas, não revela ninguém. Quando revela, vende muito mal. Marco Aurélio Rodrigues, bairro Minaslândia. Valeu, Marco. Obrigado. Andrelino, boa tarde, bancada mineira. Eu disse o contrário. Tem que contratar jogador pobre que queira trabalhar. Olha, a camisa é minha. Tem duas. Qual das duas que você quer? Manda o zap pra cá falando. Bacana. Wagner, boa tarde. O Cruzeiro tem que buscar o Dorival Júnior. Não sei não. Não sei não. Tem mais uma aqui. Foi a última, o Wagner aqui. Então, eu não acredito muito não, viu, gente? Vocês acreditam? Rapidinho para a gente entrar na rodada do Brasileiro. Você acredita em mudança de técnico? Eu acredito. O Cruzeiro com certeza vai mudar. Como eu falei, esse treinador não caiu nas graças do torcedor. E eu não acho que ele é tudo isso também não, viu? Amigo, tá faltando. A gente fala que falta jogador, mas falta o treinador que dê aquela liga também com os jogadores. Se não falar a linguagem do boleiro, ele não cola. No último jogo já foi melhor, mas para mim ele arrumou uma confusão danada, Gabigol no banco. Você acha que vai ter troca de técnico, Eduardo? Não vai ter golpe. Deixa o homem. E você, Emerson? Eu acho que tem que trocar outras peças dentro do Cruzeiro. Não o treinador. Mas agora não pode, nós já falamos que não pode, a janela está fechada, não, você mas quer trocar. de outras áreas. Agora vem a hora da criatividade da base, né, amigo? Mostrar para que serve a base, né? E o que você falou, Arthur? Fala de novo aqui. A diretoria que vai... É o quê? Que você está falando? A diretoria que vai trocar, está na mão dela? Tá vendo? É o que você fala, Arthur? O Arthur tá comigo. Acho que a primeira coisa tem que trocar. Tá. Troca, não pode ser trocado pela diretoria, tá? E hoje já temos Brasileirão novamente. A 4ª rodada do campeonato será aberta no confronto entre Ceará e Vasco. Caso vença, o time carioca assume a liderança provisória da competição. Como é que vocês estão vendo? Eu sei que esse início às vezes é até um pouquinho chato. Para o torcedor se ligar, tá aqui Ceará e Vasco, Castelão, 9h30, 4ª rodada, tá abrindo hoje, amanhã tem 8 jogos. Aí eu pergunto para vocês, vou começar agora com o Eduardo Guerra. Eduardo, às vezes no início o cara não se liga muito não, né? Quer meio devagar e tal, tá tudo se ajeitando. O que você está tirando desse campeonato brasileiro? O que você está vendo? Cara, esse campeonato começou tão maluco. Eu vi o primeiro jogo do Vasco, falei assim, o Vasco não faz 20 pontos. Agora já ganhou 2 seguidas. O Ceará, que eu achei que ia ser um time que não ia estar tão forte, perdeu o atacante lá, os melhores jogadores, tá bem também no campeonato, tá jogando bem. Times que a gente achava que ia voar no começo, por exemplo, o Atlético, eu achei que ia começar muito bem. Começou rateando aí, não deslancha de jeito nenhum. O Cruzeiro, que a gente achou que ia ser mais ou menos mesmo, tá fazendo o que ele pode, tá tentando crescer no campeonato. Eu acho que ainda é muito cedo, Júnior, pra gente tomar alguma avaliação desse campeonato, porque ele tá muito doido. Agora, uma coisa que o Beto falou ontem no programa foi verdade. Os 2 favoritos já estão lá em cima, já estão disputando ponto a ponto, e eu acho que esse campeonato não tem discussão. É Vasco, Palmeiras ou Flamengo. O Arthur tá até falando, o Mirassol, depois que perdeu 2 empates, o Mirassol para mim vai cair, viu? O Mirassol para mim, ele tem todas as ferramentas possíveis para voltar. Tô errado e assim, que mais você está observando? O que você está tirando? Olha, estou vendo uma surpresa ali, tal equipe ainda não engrenou, mas tem potencial. A gente já falou sobre o Inter, um Grêmio que é extremamente irregular, é um Fluminense que tem hora que você espera algo mais, de vez em quando ele também derrapa. Esse Santos que pode ter um Sampa e Neymar que manda, o que você tira de espremer nesse brasileiro? Eu continuo com o irmão Dudu, o Beto, né? Comentou ontem, igual ele falou. Eu acho que é Flamengo e Palmeiras. E o Inter também correndo um pouquinho próximo deles ali. Acho que não vai mudar muito disso, não. Os outros times todos estão batendo cabeça para tentar achar um caminho, né? Tá todo mundo muito confuso aí ainda nesse futebol brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro. Você acha que vai embolar muito? Porque uma coisa é fato, todo mundo fala que a turma de cima está tudo ok, é isso aí. Eu acho que o Atlético vai estar nessa briga, sim, não tem dúvida quanto a isso. O Inter, você tem uns 4 ali. Esse São Paulo, que uma hora você acha que vai, outra hora você fala que não vai. O que você está analisando? Que vai ficar muito mais embolado ali da 5ª posição até ali a 15ª, não vai ser? Quais as suas observações? O campeonato ele começou agora
né? Vamos para a 4ª rodada, mas eu posso dizer de antemão, o São Paulo vai cair esse ano. Rapaz! Eu falei que tinha um profeta aqui. Eu falei que ia ter um vidente. Eu falei que... Peraí, câmera nele. Nosso Liga Já. São Paulo vai cair. Não faz de novo o gesto Prepara o que eu achei corte. bacana. São Paulo vai cair. Tá? Eu vou falar por quê agora. O Atlético Rapaz. nunca perde para o São Paulo, ele ganha sempre. O Atlético não ganhou do São Paulo. O Cruzeiro nunca ganha do São Paulo. O Cruzeiro empatou com o São Paulo. Faz sentido. Então, amigo, começou tudo o contrário. Então, pode anotar aí. O São Paulo está desgringolado como uma carreta morro abaixo, descendo o anel rodoviário. Então, esse ano, a gente olha, o São Paulo está enrolado com o treinador, não sabe se vai ou se fica. E o time do São Paulo não é essa Brastemp toda, viu, João? Então vou te dar uma notícia ruim. Não, uma notícia ruim mesmo. O Cris, que é o nosso diretor de imagem, está ali no suíte, ele veio aqui, tomou o ponto do Arthur e falou o seguinte, fala para esse senhor tratar o São Paulo com mais respeito, porque eu ia fazer um implante de cabelo na clínica dele. Eu não vou mais Perdeu a fazer. venda. Ele perdeu o cliente, porque ele é São Paulino louco, foi o que você perdeu. Ele já estava aqui fazendo empréstimo, pedindo adiantamento para o Padre Samuel, já tinha me perguntado, Já feito uma cancelou o enquete, cartão de pediu crédito. Pix. cancelou tudo, você perdeu. Foi falar do São Paulo, você arrumou confusão e fora a gritaria que está no meu ouvido aqui. Já viu? pensou? Ah, Ao coração, hein? Ao coração. E agora vamos abrir um espaço no nosso Bola na Rede para falarmos um pouco sobre o adversário do Atlético na noite de amanhã. O Santos, o Peixe, o time paulista, que tem 2 derrotas e um empate no campeonato. Demitiu ontem o técnico Pedro Caixinha e está à procura de um novo técnico. A princípio, o Peixe tinha 2 opções para assumir o cargo, Tite e Dorival. Dorival com Neymar, sei não, viu? Mas ambos os técnicos negaram, falando que não tem interesse em voltar a trabalhar no momento. Então, o Santos abriu negociações com Sampaoli, ex-técnico do Galo. Já tiveram até conversas por telefone. E o treinador, inclusive, teve essa reunião. E eu vou te falar, eu fico até pensando, Eduardo, você que lembra bem, ele vai chegar no Santos com um caminhão de exigência, mas vai ser um caminhão de exigência, porque assim, ele tem uma filosofia interessante, mas é um cara chato, um cara, às vezes, assim, que tem muito problema de relacionamento, arrogante em muitas situações, por tudo que foi relatado lá dentro, não tira o mérito dele, mas é um cara complicado. Cara, sim, o Sampaoli, a gente tem que dar alguns méritos também. Quando ele chegou no Galo, eu falo que ele mudou até o Galo um pouco de patamar. Porque ele cobrou tantas contratações, ele conseguiu essas contratações, ele conseguiu um investimento, e o Atlético subiu nesse ponto aí, depois não caiu mais. Está caindo um pouquinho de cada ano aí, mas ainda subiu demais. Agora, sem educação, difícil trato, entrava na sala de diretor sem bater na porta, dava grito lá dentro, que não entende, não consegue falar direito. Assim, o Atlético, você fala dele lá dentro do Atlético, as pessoas arrepiam, assim, não querem nem pintar de ouro. Então, desejo sorte ao Santos. A sorte do Santos é que não tem janela. Então, não tem como ele infernizar por jogadores agora, sendo que só vai abrir a janela daqui a 60 dias. É uma sorte do Santos. Mas ele é um bom treinador. Quando está dentro de campo, para mim, o time dele joga bem. Ô, Elvésio, Neymar, você acha que vai aceitar bem Sampaoli? Ah, cara, eu acho que o Neymar é um senhor profissional. Para mim, é um dos melhores jogadores, é um dos últimos jogadores de futebol que a gente está vendo no planeta, mas eu acho que ele não vai engolir muita coisa que o Sampaoli queira, não. Primeiro que o Sampaoli é um cara que trabalhou no Brasil várias vezes e até hoje não teve interesse em aprender absolutamente nada do português. Então, quer dizer, ele está se lixando para o time brasileiro, para jogador brasileiro e muito menos para brasileiros. Eu penso que isso aí é um problema. A língua é a dificuldade, né? Não, e ele não tem interesse nenhum de melhorar, de aprender. Para mim, essa queda do Caixinha teve o dedo do Neymar, tá? Eu não tenho dúvida. Porque hoje o Neymar, assim, é quase que o dono do Santos. Ele manda e desmanda. Você acha que passa por ele hoje essa questão, essa ingerência em tudo, o Neymar, pelo que ele representa e pelo que ele pode ser no Santos? Acho que sim. Ele tem que criar, inclusive, um ambiente para que as pessoas joguem para ele, os jogadores joguem para ele, né? Então, acho que tem dedo dele sim, e do pai dele também, né? Que parece que eles estão comandando tudo lá agora. E a chegada do Sampaoli
eu não sei se vai ser a melhor opção para gerir esse Neymar dentro de campo, não, né? Eu também tenho muita dúvida com relação a isso. Treinador mais agitador, não sei. Exige marcação, exige marcação-pressão, que o time corra, sai muito contra-ataque. O Neymar não corre mais. Então, assim, corre, não sei se vai dar Vai ter que dar liberdade para ele. O Neymar, a turma vai correr para ele. Olha só, galera, tá aqui. Amanhã a gente vai sortear essa blusa aqui. É Rádio SCA, do meu amigo Antônio Vécio. Uma camisa, uma cor, um verde meio piscina, lindo, meio natureza, mas lindo, lindo, lindo. Essa blusa aqui é muito bonita. E essa aqui, by Formem, a fabricação própria, lá de Divinópolis. Espetáculo essa camisa. Você vai ficar bonito num casamento, para ir trabalhar. Vão te dar até aumento se você for trabalhar com essa blusa, porque ela é maravilhosa. O tecido aqui, ó, você pega, é uma delícia. O sorteio é amanhã. Você mande sua mensagem falando que quer concorrer à blusa. 99680-2910. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais, e da beleza dos jogadores. Vamos ler a participação que tem aqui na tela. Pintor Ricardo Machado, boa tarde. Problema do Cruzeiro não é técnico, sim a diretoria e jogadores caros que não deram certo. Era melhor ter usado os jogadores da base. Eu quero a camisa. Boa sorte, meu velho. Sônia, boa tarde. Parabéns, Júnior, pelo programa. Eu quero ganhar uma camisa. Boa sorte, brigadão, viu, Sônia? Legal demais. Vamos lá, vamos contar um caso inusitado. Ontem à noite o Atlético visitou o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O time mineiro foi derrotado por 3-2. Davi, Cauã e Zé Felipe fizeram os gols do Galo, mas o jogo ficou marcado por um lance inusitado. Quando estava 1-1, o juiz marcou pênalti para o Corinthians, após o jogador do Atlético segurar a bola com as mãos dentro da área. Olha a imagem, tá aí na tela. Aqui, ó. Aqui tá dando zoom. Coloca, puxa aí o zoom pra gente. Aqui, ó. Ele pegou do nada e segurou com a mão a bola. O que aconteceu, Eduardo? Cara, até o comentário, acho que era uma mulher comentarista do jogo na hora, ela falou assim, deu branco nele. Eu prefiro acreditar que foi isso, em branco, deu um momento de loucura ali. Eu não gosto, assim, nem de... Às vezes esse menino fica marcado pelo resto da vida, até acaba com a carreira dele, dependendo da força que as redes sociais vão para cima dele. Então, eu acho que eu prefiro esquecer esse lance. Foi um erro, deu um branco, o Atlético perdeu, faz parte, aprendizado, menino novinho, e bola para frente. Mas, assim, é um lance bizarro, mas tomara que ele recupere a carreira dele e não manche em nada. Você que é pai, eu imagino a dificuldade, né, de você ver de repente um filho passando por isso e como deve estar sendo difícil para ele. Então, num momento desse, cara, que haja todo mundo dando um abraço, um apoio a esse menino para que ele não sofra com isso mais do que ele já está sofrendo. Ô Júnior, eu tenho filhos e tenho netos, né? E o objetivo principal de um treinador é chamar o grupo para abraçar esse garoto, dar todo apoio moral para ele, porque eu acho que o importante na vida, na hora que você erra, é que você vai saber quem são seus amigos, quem está com você de verdade. Se o grupo do Atlético der esse apoio ao garoto, com certeza ele pode dar a volta por cima e contar muitas histórias, jogar muito futebol e trazer muita alegria para a torcida atleticana. O Emerson, inclusive, ele pode falar sobre esse momento familiar com muita importância, porque o Emerson tem 7 filhos, 4 meninas e 3 meninos. Então, Emerson, você que tem uma família grande, todo mundo sempre muito abraçado, tem que ir lá, dar um abraço no garoto e falar, tamo junto. Ele deu um branco nele, é o que vocês falaram. Eu acho que é fechar o elenco para blindar esse garoto e ele não ter sequelas da internet, né? Sequelas desse mundo maluco, né? Das redes sociais. Eu acho que é isso mesmo. Que blindem. Infelizmente acontece, né? Esse tipo de situação aí. E já de cara, meus votos, porque tá chegando o 8º filho do Emerson Jorge daqui a 30 dias. Então, todo sucesso para você, a família, você que é um homem vigoroso. Que bacana. Galera, legal demais ter a companhia de vocês, muito bom. O Verso, muito obrigado. Eduardo Guerra, você é um show, assim como eu Verso. E você eu vou te falar, hein, tem pôster dele lá, é um homem. Nós vamos arrumar um produto para você fazer propaganda aqui, viu? Um abraço pro Lucão e pro Bem, meus filhos. 8 filhos já. Você tá doido. Um abraço pro Lucão, pro Bem e pra Cris Brasil também, né, que é minha esposa, que essa que é a minha família. São só minha prima querida. São só 2. Tá? Cris Brasil. Beijo pra você, viu, prima? São só 2, tá? A gente tá indo embora e amanhã voltamos
com mais do Bola na Rede. Espero você. Esse programa é feito com muito carinho para que você se torne nosso sócio cativo e volte amanhã, porque tem muita coisa para a gente falar. Valeu, galera. Grande abraço. Até amanhã.